Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje vamos fazer o estudo da Parashá Shemot, que traduz como nomes. Corresponde a Êxodo capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 1 também. Capítulo 1, versículo 1, o número 70 representa universalidade. No Yom Kippur, os judeus oram por 70 nações. Assim, eles oram pela salvação de todo o mundo. Essas famílias, que totalizavam 70 pessoas, procedem de Yaakov, da sua geração natural. Neste caso, os descendentes naturais de Yaakov estão simbolizando que a salvação está disponível a todas as nações, através do descendente de Yaakov, Yeshua HaMashiach. Capítulo 1, versículo 7. Neste versículo, o Eterno começa a cumprir a promessa que fez aos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Yaakov, de que deles procederiam uma multidão de povos, e de que a descendência de Abraham seria tão numerosa e incontável quanto as estrelas do céu ou a areia do mar. Capítulo 1, versículo 12. O rei do Egito temeu o povo judeu, devido ao seu grande crescimento em número e poder, e por esse motivo mandou os seus capatazes oprimi-los em trabalhos forçados, na construção das cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais o povo judeu era oprimido, mais ele crescia e se multiplicava. Assim também devemos crer que, ao fazer uma aliança com Deus de Israel, Ele nos fará crescer através de todas as situações que a vida nos apresentar. O que não servir como ganho, pode nos servir como um grande aprendizado. E tudo que a vida nos ensina é porque tínhamos ou temos a necessidade de aprender exatamente aquilo que a vida está nos ensinando. Capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras que matassem os filhos das hebreias do sexo masculino quando nascessem. Vemos claramente as forças das trevas tentando destruir o povo eleito de Deus, que se tornava cada dia mais poderoso e abençoado. Capítulo 2, versículo 3. A mãe de Moshe, não podendo mais escondê-lo, pegou um cesto e, pondo nele o menino, o lançou à beira do rio. Quando a filha do faraó o acolheu, a irmã de Moshe observou isso de longe e logo se ofereceu para trazer uma mulher hebreia para amamentar o bebê. Ela então trouxe a sua própria mãe, que o criou. Quando o filho cresceu um pouco, ela o levou de volta para a filha do faraó, que começou a tomar conta dele e cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Ela lhe deu o nome de Moshe, que significa tirado, dizendo: porque eu tirei da água. Moshe, ou Moisés, vem da raiz machá, que significa tirar, sacar, puxar para fora, ou machar, que significa ungir. Daí vem a palavra Mashiach, que significa ungido. Moshe também tipifica Yeshua, pois também foi escondido ao nascer. A filha do faraó, que o criou, proporcionou instrução em todas as ciências do Egito. Um dia, ao ver um
egípcio maltratando um hebreu, Moshe matou e fugiu para o deserto. Permaneceu ali por 40 anos. Lá casou-se com Zípora, filha de Itró, da terra dos Midianitas, que não era judia. Eles tiveram um filho que Moshe chamou Gershon, que significa estrangeiro, pois ele disse: sou estrangeiro em uma terra estranha. Por 40 anos Moshe, um príncipe, um homem culto, apacentou o rebanho de seu sogro Itró. Deus não usa ninguém sem antes prepará-lo. Por isso, Moshe teve de aprender primeiro a cuidar de ovelhas no campo antes de cuidar do povo de Deus. Capítulo 3, versículo 2. O Talmud diz que Deus escolheu uma simples sarça para fazer brilhar a sua Shekhinah, que significa presença em hebraico. Em lugar de árvores lindas e majestosas, para dar exemplo de humildade. O povo de Israel deve ser simples entre as nações, como a sarça entre as árvores. Sua madeira não serve para talhar ídolos. As aves que sobre ela pousam soltam suas plumagens. Assim como os povos que oprimem Israel causam danos a si mesmos. Ela também tem espinhos que simbolizam a dor. Assim como Israel é o povo do sofrimento devido ao seu histórico. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Assim, a dor pode arder no povo de Israel, mas destruí-lo jamais. Capítulo 3, versículo 5. Deus mandou Moshe tirar as sandálias dos pés, para que se colocasse na presença do Eterno, como alguém que nada é diante da sua grandeza. O ser humano só pode cumprir o propósito de Deus quando passa por um processo de quebrantamento, ou seja, um profundo arrependimento que leva à quebra do ego. Capítulo 3, versículo 14. Quando questionado por Moshe a respeito de seu nome, o Eterno disse a seguinte expressão: Erie Asher Erie, que traduz-se como eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Essa expressão, no hebraico arcaico, tem o sentido de tornar-se. Então, a tradução mais correta seria: eu me tornarei aquilo que você precisa que eu me torne. Deus é o suprimento de todas as nossas necessidades a cada momento. Capítulo 3, versículo 17. Deus quer, sem dúvida, que todo ser humano seja tirado do Egito, do sistema do pecado que existe no mundo, e seja livre e liberto. A salvação se assemelha à terra que mana leite e mel. Em hebraico, Eretz Halav Davash, significando terra de fartura, prosperidade, vida abundante, pois onde há leite, há animais, vegetação, flores, abelhas e mel. Capítulo 4, versículo 10. Moshe resistiu a Deus, alegando falta de eloquência e dificuldade de se comunicar. E Deus levantou o seu irmão Aharon, para falar por ele, sendo o seu porta-voz. Capítulo 4, versículo 25. Moshe havia se casado com uma não-judia, e vejamos logo uma gentia circuncida, o filho de Moshe.
pois entendeu que Deus queria que Moshe garantisse ao seu herdeiro a sua descendência judaica. Capítulo 5, versículo 2. O único pecado que não tem perdão perante o Criador é a blasfêmia contra a manifestação do seu Espírito e do seu poder, ou seja, a resistência à ordem divina ou atribuir descrença em relação aos propósitos do Eterno. Quando o Faraó blasfemou do próprio Deus sem saber o que ele estava fazendo, ele estava atraindo maldição imperdoável para si mesmo, ou seja, ele estava cavando a sua própria sepultura. Quando depositamos a nossa confiança em Adonai, não precisamos nos vingar dos nossos inimigos, pois o próprio Deus é quem se encarrega de defender a nossa causa e fazer justiça em nosso favor. Quem tem aliança com o Eterno pode crer no que ele disse ao nosso patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Adonai é um escudo poderoso para toda a descendência de Abraão.